Se você é uma pessoa normal, e eu acredito que você é, né? Nada. Então acontece, provavelmente algumas vezes, de a sua casa ficar um pouco bagunçada, né? As coisas não ficarem em ordem como deveriam ficar. Então, algumas coisas estão fora de ordem, tem alguma roupa em cima do sofá, e aí você vai na cozinha, a louça ali tá por lavar, a pia tá cheia de louça, tem um pouco de poeira nos móveis, e você vê isso, e você sabe que a casa está desse jeito, mas você pensa assim, não, agora não vou arrumar não, estou cansado, estou sem tempo, uma outra hora eu resolvo isso. Agora imagina que num dia em particular a sua casa está um pouco mais bagunçada ainda do que o normal, né? E aí você recebe então uma mensagem por WhatsApp, e aí você vai ver a mensagem, um amigo seu que você já não vê há muito tempo, um amigo querido, ele mora em outra cidade, e ele diz para você assim, olha, estou em Atibaia. Seria muito legal se a gente pudesse se encontrar. Em 15 minutos eu chego na sua casa. Tudo bem se eu der um pulinho aí? Aí você recebe aquela mensagem, você sua frio na hora que você lê a mensagem. Mas você gosta muito daquele seu amigo e faz muito tempo que ele não, que vocês não se encontram e você então, constrangido de dizer não, né? Você fala assim, tudo bem, que legal que você está aqui, pode vir sim, vai ser uma alegria receber você aqui. Quando você aperta para enviar a mensagem, você entra em desespero, e aí você começa a tentar arrumar as coisas, tentar lavar a louça, e aí você percebe que não vai dar tempo, você guarda o resto dentro do forno, e aí você pega as roupas que estão espalhadas, joga dentro do quarto, tranca a porta do quarto, tenta passar um pano ali nos móveis, deixar a casa mais arrumada possível, e aí então em 15 minutos o amigo chega, e aí você fala, que bom que você está aqui, que alegria receber você, olha só, não repara a bagunça, seja bem-vindo, e aí você tem um tempo com aquele seu amigo. Eu imagino que isso já deve ter acontecido com você alguma vez na sua vida, espero que não seja só comigo que tenha acontecido isso. Mas isso aqui, essa história, ela é uma ilustração, de uma certa forma, da nossa vida com Deus em alguns momentos. Às vezes a nossa vida com Deus não está como deveria estar, as coisas não estão em ordem como deveriam estar. Às vezes tem sujeira, certas partes sujas da nossa vida, e a gente sabe disso, mas a gente pensa assim, não, agora não vou mexer nisso, outra hora eu lido com essa situação, deixa isso para depois. Às vezes falta a motivação que a gente precisa para colocar a casa em ordem, né? Às vezes o que nós precisamos é de uma mensagem, e não de uma mensagem de WhatsApp de um amigo, mas uma mensagem de Deus, que vai ser aquele empurrão que nós precisamos, aquela motivação no coração para colocar a casa em ordem, para lidar com as coisas na nossa vida. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o povo de Deus no livro do profeta Ageu. A vida do povo com Deus estava bagunçada, as coisas não estavam em ordem, tinha sujeira em certas partes da vida deles, e eles não estavam fazendo nada a respeito disso. E então eles recebem uma mensagem da parte de Deus. E como resposta a essa mensagem, então, eles começam a colocar a casa em ordem. Eu quero ver com vocês nessa manhã duas respostas que eles tiveram ali, que foram extremamente importantes para eles colocarem as coisas em ordem na vida deles. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Ageu capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 a 15. Ageu capítulo 1, dos versos 12 a 15. Então diz assim a palavra de Deus. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo,
de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Como já faz um tempinho aí que a gente ouviu a última mensagem de Ageu, é importante a gente relembrar um pouco do contexto. Vocês vão se lembrar que o povo de Deus, ele desobedeceu ao Senhor, ele começou a adorar outros deuses. Deus então disciplina a nação com os babilônios. Os babilônios são enviados, eles derrotam a nação, destroem o templo, destroem os muros, destroem as casas, levam o povo para o cativeiro na Babilônia. Eles ficam lá por 70 anos. E no final desses 70 anos, Deus permite que eles voltem para Jerusalém. E quando eles voltam, eles encontram tudo destruído. E aí então eles precisam reconstruir a nação. E eles começam trabalhando na reconstrução do templo. Eles chegam a trabalhar nos alicerces do templo, mas tem um problema. O problema é que os povos vizinhos não gostaram nada disso. Eles não queriam ver a nação se reerguendo mais uma vez, então eles começam a fazer de tudo para atrapalhar o povo. Eles começam a fazer de tudo para desanimar o povo, até que eles conseguem fazer o povo parar com a obra, e a obra fica parada por 16 anos. E nesse tempo, o povo começa a cuidar da própria vida, eles começam a construir as suas próprias casas. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o profeta Ageu diz ali que eles começaram a construir casas de fino acabamento para eles, enquanto o templo estava em ruínas. Isso mostra o coração do povo naquele momento. O coração do povo estava sendo indiferente para as coisas de Deus. Eles estavam sendo negligentes com as coisas do Senhor e preocupados somente com eles e com a sua própria vida. Agora, Deus ele quer restaurar o povo, e essa restauração envolvia mais do que simplesmente trazer o povo da Babilônia para Israel. Envolvia uma mudança no coração do povo. Então Deus ele levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu então fala a palavra do Senhor para a nação de Israel, e como resposta a essa palavra, uma mudança acontece no meio do povo. E eu quero ver com vocês nessa manhã duas respostas que eles tiveram à palavra do Senhor, que foram fundamentais para eles colocarem a casa em ordem, que foi fundamental para uma mudança, uma restauração do relacionamento deles com o Senhor. Então a primeira resposta que nós vemos aqui no texto é que eles atenderam a palavra de Deus. No versículo 12, na primeira parte do versículo 12, diz ali o seguinte: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. A palavra obedecer usada aqui é uma palavra que significa atender, ouvir. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, eles atenderam a essa palavra e se dispuseram a obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, todo o processo de restauração do povo aqui no livro de Ageu, ele começa como uma resposta à palavra de Deus transmitida ao povo. E aqui nós vemos um ensino que aparece várias e várias vezes ao longo das Escrituras, de que Deus ele opera o seu poder por meio da sua palavra. Nós vemos, por exemplo, na criação, Deus ele opera o poder dele na criação por meio da palavra dele. Ele cria pela palavra, ele diz e as coisas acontecem. Ele diz, haja luz e houve luz. Deus ele cria o universo pelo poder da sua palavra. Nós vemos também na nova criação, Deus operando o poder dele pela palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz ali que aprove a Deus salvar aqueles que creram na loucura da pregação. Deus salva pessoas por meio da palavra dele pregada. O poder de Deus ele também atua na palavra dele, na transformação e santificação de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz ali para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Efésios capítulo 4, versículo 23, fala de nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Deus opera transformação de vidas, santificação por meio do poder dele, através
da palavra. E é isso que nós vemos aqui acontecendo. Todo o processo de restauração acontece como uma resposta à palavra de Deus anunciada ao povo. E quando nós entendemos isso, nós podemos olhar para essa verdade de duas perspectivas. A primeira delas é que se Deus opera com o poder através da palavra, então eu deveria me expor várias e várias vezes à palavra de Deus. Não somente no domingo ouvir a pregação, mas todos os dias ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração, porque Deus opera com o seu poder por meio da palavra dele. Se Deus age com o poder por meio da palavra dele, então eu deveria desejar ardentemente a palavra dele, ouvir essa palavra todos os dias, a todo instante. Não faz sentido eu dizer assim, não, eu queria experimentar o poder de Deus na minha vida, eu queria experimentar a transformação de Deus na minha vida, mas ao mesmo tempo não querer ler e estudar a palavra de Deus. Não faz sentido isso, são coisas contraditórias, porque Deus opera o poder dele por meio da palavra. E quando eu entendo isso, eu preciso então amar a palavra, desejar a palavra de Deus, me expor constantemente a essa palavra. Agora, existe uma outra perspectiva. Se Deus opera o seu poder por meio da palavra, então eu preciso me questionar como é que eu reajo, como é que eu respondo quando eu sou confrontado, exposto à palavra de Deus. Todos nós somos expostos à palavra de Deus, pelo menos aqui no domingo, na hora do culto, né? Espero que mais vezes. Mas a pergunta é como eu respondo quando eu ouço a palavra de Deus? Algumas pessoas podem ouvir a palavra de Deus, podem se emocionar e depois nada acontece. Então venho aqui, ouço a pregação do pastor Pedro, bíblica, bem preparada, e isso me emociona, toca o meu coração, rola aquela lágrima no canto do olho, mas aí acaba o culto, eu vou para casa e nada muda. Esse é o tipo de resposta que eu posso dar à palavra de Deus, eu não faço nada com ela. Tem pessoas que podem ouvir a palavra de Deus e fingir que não é com eles, e achar que é para outra pessoa. Pensar assim, olha, seria fundamental se fulano tivesse ouvido essa palavra, porque tem tudo a ver com ele. É para ele aquela palavra. E aí eu perco o fato de que a palavra de Deus é para mim também. O que Deus quer falar comigo através daquela palavra. Alguns ouvem a palavra de Deus e endurecem o coração. Ah, nada a ver isso aí que o pastor falou. Não sabe o que está falando. Furado, isso é bobagem. E alguns ouvem a palavra de Deus, atendem a palavra de Deus e obedecem. Existem várias respostas possíveis à palavra de Deus. E talvez você se lembre de uma história, de uma parábola contada por Jesus, né? A parábola do semeador. Tem tudo a ver com isso. A semente é a palavra de Deus e o solo são diferentes respostas que as pessoas dão à palavra de Deus. Cada terreno, Jesus vai explicar lá, é alguém que ouve a palavra de Deus e responde de uma determinada maneira. Aí a pergunta é, se Deus opera com poder pela palavra dele, como eu estou reagindo? Como eu estou recebendo a palavra de Deus em minha vida? Agora, Deus ele age por meio da palavra dele. Ele poderia fazer isso diretamente, ele poderia chegar para nós aqui e falar audivelmente. Mas normalmente Deus fala por meio de mensageiros. Você vai perceber que em alguns momentos nas Escrituras Deus falou diretamente. Numa certa ocasião em que o povo sai da escravidão no Egito, eles estão lá no monte, Deus se revela e fala audivelmente com eles, e eles ficam tão apavorados com isso, que eles dizem assim, olha, que Deus não fale mais conosco. Deus fala para Moisés, e aí então Moisés vem e fala com a gente. E esse é o meio normal pelo qual Deus transmite a palavra dele, por meio de pessoas, de servos que ele levanta para fazer isso. E a segunda parte do versículo 12, nós vemos um pouco disso. O texto diz ali, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu
ao Senhor. Então o povo obedeceu por causa das palavras do profeta Ageu e o povo temeu ao Senhor. Deus levantou o profeta e o profeta transmitiu a mensagem do Senhor para o povo. O que ele disse? Se você lembrar das mensagens passadas, Ageu, ele confrontou o pecado do povo. Ele mostrou o povo egoísta, preocupado com eles mesmos, com seus próprios interesses, negligenciando o relacionamento com Deus. Ele levou o povo a avaliar a sua própria vida, mostrando para eles que eles estavam colhendo aquilo que eles haviam plantado. E aí então, o povo ouve tudo aquilo, e eles obedecem, e eles temem a Deus, diz o final do versículo 12. Então nós vemos Deus usando o profeta Ageu para levar o povo da indiferença, do egoísmo, para um relacionamento de temor e de obediência a Deus. E quando a gente entende isso, essa verdade de que Deus usa servos para transmitir a palavra dele para outros, nós também podemos olhar para isso de duas perspectivas. A primeira delas é que eu e você podemos ser os servos que Deus quer usar para ajudar outras pessoas a colocar a casa em ordem, para ajudar outras pessoas a crescer em santidade. Eu e você podemos ser aquelas pessoas que vão levar a palavra de Deus para outros. Pode ser um familiar que não conhece a Jesus, pode ser um vizinho que está longe do Senhor. Eu posso ser o instrumento de Deus para levar o evangelho para aquela pessoa. Pode ser que seja um irmão aqui da igreja que está numa situação difícil, de desânimo, está fazendo algumas coisas que não deveria. Eu posso ser um instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor, para ajudar aquele irmão a colocar a casa em ordem, a resolver as coisas e a restaurar o seu relacionamento com Deus. Estamos nós dispostos a sermos esse instrumento de levar a palavra de Deus e abençoar outras pessoas? Agora, se Deus usa instrumentos, pessoas, mensageiros, para levar a palavra dele e abençoar pessoas, eu também preciso me perguntar, como é que eu respondo quando ele levanta alguém para trabalhar a minha vida? Porque eu também preciso crescer, eu também preciso da palavra de Deus na minha vida. E como eu respondo quando Deus levanta alguém que vem até mim e diz assim, olha, essa área aqui não está boa. Olha, a Bíblia diz que não é bem assim. Como eu respondo quando eu ouço isso? Será que eu digo assim, não, quem você pensa que é para falar assim comigo? Você não sabe quem eu sou? Ou eu ouço com humildade e disposição de ouvir e aprender e atender à palavra de Deus, dizendo que é a palavra de Deus, não é a palavra daquela pessoa. É a autoridade de Deus e não a autoridade daquela pessoa em si. Agora, o processo de restauração do povo aqui, ele envolve uma segunda resposta à palavra de Deus. A primeira é, eles ouviram a palavra de Deus e eles atenderam a palavra, mas existe ainda uma segunda resposta. Diante da mensagem da palavra de Deus, eles responderam com esperança. E aqui nós precisamos lembrar novamente a situação em que eles estavam naquele momento. Lembra que eles ficaram 70 anos no cativeiro, voltam para Jerusalém, está tudo destruído, eles têm que reconstruir a nação quase que do zero. Eles são agora poucos em número. Eles estão cercados de povos que não queriam o bem deles, que queriam fazer de tudo para que eles não se restabelecessem. E eles tinham agora uma tarefa extremamente difícil, reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir suas casas, reconstruir sua vida. Uma tarefa difícil. E diante de uma tarefa difícil é muito fácil desanimar. É muito fácil pensar assim, não, isso aqui é muito difícil, dá muito trabalho. Não vou fazer isso não. Deixa eu continuar cuidando da minha própria vida aqui. É muito fácil, diante de situações de dificuldade, nós desanimarmos. Aquela própria história que eu contei, da casa bagunçada. Às vezes eu estou com tanta coisa para fazer. Não vou arrumar agora não.
Não vou lavar o meu carro, não. É muito trabalho, eu tenho outras coisas que eu quero fazer, e eu vou fazer agora outras coisas, e não isso. Às vezes nós passamos por momentos na vida em que nós precisamos colocar a casa em ordem, mas nós não fazemos por conta das dificuldades que estão diante de nós. Às vezes pode ser o meu casamento que não está bem, está quase acabando, e aí então eu percebo que para reconstruir o meu relacionamento eu preciso trabalhar duro, eu preciso investir na vida do meu cônjuge, eu preciso amar, eu preciso me envolver, isso dá muito trabalho. Eu não vou fazer isso não. Às vezes eu percebo que estou perdendo, talvez, quem sabe, o meu filho está se afastando do Senhor e eu percebo que eu preciso ir atrás dele, eu preciso amar o meu filho, reconquistar a confiança dele, investir na vida dele, e isso dá trabalho, e às vezes eu não quero fazer isso, porque dá trabalho, é difícil. Às vezes eu estou passando por um problema de saúde, que faz com que eu não consiga mais viver como eu vivia antes. Agora eu preciso me adaptar a uma condição física diferente. Isso é difícil. E às vezes eu não quero lutar para viver do jeito que eu deveria nessa nova condição. Às vezes eu posso ter passado por um problema financeiro, perder tudo que eu tinha, ter dívidas, e agora resolver isso dá muito trabalho, e eu estou desanimado, e eu não quero trabalhar, eu não quero lutar para resolver essa situação e glorificar a Deus com a minha vida financeira, porque eu estou desanimado, as dificuldades são grandes. E aí então, Deus sabe que a tarefa que o povo tinha diante deles era uma tarefa difícil. Então Deus vai trazer uma palavra de esperança para eles. E essa palavra de esperança é uma frase pequenininha, no versículo 13. Diz ali o seguinte: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Uma pequena frase. Eu estou com vocês. Agora, Deus está dizendo isso, não está dizendo assim, olha, eu estou com vocês para ver o que vocês estão fazendo, para ver se vocês estão fazendo direito. Não é isso. A ideia aqui é, eu estou com vocês para ajudá-los, para fortalecê-los, para capacitá-los a fazer aquilo que vocês têm que fazer diante de vocês. Para dar encorajamento, para dar esperança de que vocês têm sim uma tarefa difícil para fazer, mas vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês para ajudá-los nessa tarefa. Agora, existe uma coisa importante aqui nesse texto. Existe uma mudança de tom no livro do profeta Ageu, nesse versículo de número 13. Se você olhar os versículos anteriores, a mensagem era uma mensagem dura. Era uma mensagem de confrontação. Olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para o Senhor. Vocês estão sendo egoístas. Vocês estão colhendo essas dificuldades porque vocês plantaram isso. A mensagem era dura. E agora no versículo 13, o tom muda. Deus diz assim, eu estou com vocês. E por que a mensagem muda? Por que o tom da mensagem de Deus muda no versículo 13? Porque no versículo 12, o povo decidiu obedecer ao Senhor e o povo começou a temer ao Senhor. Enquanto o povo estava em pecado, enquanto o povo estava em indiferença, Deus traz a mensagem de confrontação. Mas a partir do momento em que eles decidem obedecer, eles temem ao Senhor, agora Deus traz uma mensagem de esperança e de encorajamento. Praticamente de um versículo para o outro, o tom muda. E Deus diz, eu estou com vocês. E aí nós podemos aprender também com Deus nisso. Às vezes nós podemos estar lidando com alguém que está em pecado, e nós sim devemos chegar amorosamente, com firmeza, e confrontar o pecado daquele irmão. Dizer, olha, você precisa se arrepender, isso está errado, isso é pecado, isso não é a vontade de Deus. Mas às vezes a pessoa se arrepende e a gente continua ainda pesando a mão sobre aquela pessoa. A gente ainda continua, de uma certa forma, pesando, cobrando, sendo duro com aquela pessoa. Mas o próprio Deus, ele não age assim. Paulo também não age dessa maneira. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7,
Ele diz assim: agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Ele está falando aqui de uma situação de alguém da igreja de Corinto, que havia pecado, a igreja disciplina essa pessoa, ele se arrepende, e agora Paulo diz, ó, agora vocês precisam mudar a atitude de vocês com relação a ele. Agora, ele que se arrependeu, vocês devem consolar e perdoar. Ele não precisa que vocês continuem pesando a mão nele, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, para que ele não desfaleça. O que ele precisa agora é de ajuda, de encorajamento, de apoio, para reconstruir a sua vida, para ele levantar mais uma vez. Nós precisamos também agir dessa maneira. É claro que isso não quer dizer que pecados não têm consequências, e as consequências elas continuam às vezes mesmo depois do arrependimento, mas a ideia é como eu trato essa pessoa a partir do momento que ela se arrepende. O tom deve mudar. Agora ela precisa de esperança e de encorajamento, e Deus traz essa esperança através de uma frase: eu estou com vocês. Eu estou com vocês para ajudá-los, para capacitar vocês nessa tarefa difícil que vocês têm diante. Agora, ainda que essa mensagem aqui seja uma mensagem específica para o povo de Judá naquele momento, nós como igreja temos uma promessa igualzinha a essa daí. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus sabe que essa tarefa aqui de fazer discípulos é uma tarefa difícil. Ela envolve não somente o evangelismo, mas ela envolve tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos testemunhas de Cristo aqui nesse mundo. E não é fácil fazer isso. E aí então ele termina com uma palavra de esperança e de encorajamento, dizendo: eu estou com vocês até o fim dos tempos. E eu estou com vocês para ajudá-los, para fortalecê-los, para capacitá-los a cumprir essa tarefa. E aqui uma observação importante. Essa esperança da qual nós estamos falando aqui, a verdadeira esperança, ela é sempre construída sobre aquilo que Deus diz. Ela nunca pode ser construída sobre aquilo que eu gostaria que Deus fizesse. Às vezes eu vejo pessoas com falsas esperanças e dando falsas esperanças para outras pessoas. Talvez você já tenha escutado isso, né? Você tem algum membro da família doente, e aí chega o irmão falando assim: olha, Deus já curou em nome de Jesus. Okay. Eu entendo as boas intenções, mas não existe nenhuma promessa na Bíblia que Deus vai curar todas as minhas enfermidades. Tem pessoas que são fiéis e vão morrer nas suas doenças, porque Deus nunca prometeu que ia curar as nossas enfermidades, todas elas aqui nessa vida. Às vezes chega um irmão bem intencionado para falar com uma irmã da igreja que tem um marido que não é crente, e ele diz assim com boas intenções: olha, Deus vai salvar o seu marido em nome de Jesus. Já aconteceu. Não tem nenhuma promessa de que isso vai acontecer. É claro, Deus pode curar, Deus pode salvar. Ele tem poder para isso. Nós cremos nisso. Mas não existe nenhuma promessa de que Ele vai fazer isso. E às vezes pessoas nutrem essa falsa esperança, baseada naquilo que eu gostaria que Deus fizesse. E aí quando não acontece, as pessoas vão dizer: ou a sua fé foi pequena, né, você não confiou o suficiente. Né, e então, cuidado com isso. A verdadeira esperança que Deus está transmitindo aqui é sempre construída naquilo que Deus promete. E aqui Deus diz: eu estou com vocês, ponto. Ele está com eles. Mateus também, capítulo 28, eu estarei com vocês, ponto final. É uma promessa. Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco para nos ajudar, para nos capacitar, para nos fortalecer. E a Bíblia está repleta de promessas nas quais eu posso confiar. Deus promete que se nós pedirmos sabedoria com fé, Ele nos dá.
Deus promete que nós não seremos tentados além daquilo que podemos suportar. Deus promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele perdoa os nossos pecados. Deus promete nos dar aquilo que nós precisamos em termos de necessidades materiais. Então temos várias promessas nas Escrituras, precisamos olhar para elas, crer nisso e construir uma esperança naquilo que Deus diz. Agora, diante dessa palavra de Deus, como o povo respondeu a isso? Versículos 14 e 15 mostram isso para nós. O texto diz assim: Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Quando o texto diz aqui que o Senhor encorajou, literalmente a palavra que é usada aqui, ela transmite a ideia de que despertou, acordou o espírito. É como se eles estivessem, de uma certa forma, dormindo, apagados, indiferentes com aquilo que eles tinham que fazer. Então, diante dessa palavra, Deus desperta o coração deles. Deus acorda aquelas pessoas para que eles façam aquilo que eles tinham que fazer. Talvez seja aqui um caso de um avivamento que nós vemos nas Escrituras. Eles estavam meio que mortos, não é a melhor palavra, mas indiferentes espiritualmente. Deus então acorda, aviva, desperta aquelas pessoas, e agora então eles vão e fazem o que precisam fazer. E aí o que chama a nossa atenção aqui é que esse avivamento aqui, ele não é marcado por falar em línguas, ou cair para trás, ou dar pirueta no espírito, alguma coisa do tipo, mas por uma disposição do coração em fazer a vontade de Deus. E tudo isso como uma resposta à palavra do Senhor. Deus desperta o coração daquelas pessoas por meio da sua palavra. Meus irmãos, colocar a casa em ordem não é algo fácil. Dá trabalho. Você tem que se levantar, trabalhar, arrumar, fazer as coisas acontecerem e as coisas estarem nos seus devidos lugares. Colocar também o nosso relacionamento com Deus em ordem também dá trabalho. Também exige disposição em fazer o que Deus nos manda fazer, lidar com as dificuldades que estão no caminho. E eu sei que às vezes nós sabemos que existe algo que precisa ser feito, mas nós não fazemos nada. Às vezes nós ficamos acomodados. E muitas vezes o que nós precisamos é de uma mensagem, não de uma mensagem de WhatsApp, do amigo, como na história que eu contei no início, mas de uma mensagem da palavra de Deus, que nos desperte, que nos acorde, que nos leve a fazer o que nós precisamos. Por isso eu quero só terminar deixando alguns desafios com base naquilo que nós vimos. O primeiro deles é: atenda à palavra de Deus. Se Deus ele opera o poder dele por meio da palavra, exponha-se à palavra de Deus. E quando você se expor, tenha um coração disposto a prestar atenção, a priorizar o que Deus está dizendo e a se submeter àquilo que o Senhor está falando com você. Segundo lugar, pregue a palavra de Deus. Se Deus opera o poder dele por meio da palavra e ele costuma usar pessoas, mensageiros para fazer isso, seja você um mensageiro que pode ser bênção na vida do seu irmão, na vida de pessoas à sua volta. Seja você aquele que vai levar o poder de Deus pela palavra àquela pessoa. Fale, pregue, aconselhe, usando não a sua opinião, não os seus pensamentos, mas usando a palavra de Deus. E por último, lembre-se dessa promessa de Deus, que está aqui em Ageu, mas também está no Novo Testamento, lá em Mateus 28, de que Deus está presente.
E mais uma vez, Ele está presente não somente para olhar para nós e ver o que a gente está fazendo, Ele está presente para nos ajudar. Então eu não quero que você saia daqui pensando assim, não, agora eu vou me esforçar para fazer diferente, agora eu vou me esforçar para colocar a minha vida em ordem diante do Senhor, para mudar as coisas. Você não vai conseguir. Você vai se desanimar e você vai parar daqui uma semana. Porque a ideia é justamente essa, nós não conseguimos. Mas a boa notícia, nós temos um Deus que está presente para fazer e nos capacitar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Então Deus está presente para ajudar você, para me ajudar a dar os passos que eu preciso para colocar a vontade de Deus em prática na minha vida. O que eu preciso é atender essa palavra de Deus e me dispor a agir, crendo que Deus está comigo para me ajudar. Não vou ser eu que vou conseguir fazer isso por mim mesmo, nas minhas forças, mas Deus, na força dEle, presente como Ele está na minha vida, Ele vai me capacitar, Ele vai me ajudar a colocar a casa em ordem. Então que Deus, na sua graça e misericórdia, nos ajude nisso. A colocar a nossa casa em ordem, o nosso relacionamento com Deus em ordem, e a sermos instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas a fazerem isso também. Quero orar para que Deus nos ajude nisso. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o poder do Senhor opera através dela. E o nosso desejo, ó Deus, nessa palavra que foi exposta essa manhã, é que o Senhor opere com poder, com graça e com misericórdia, através dessa mensagem do livro do profeta Ageu, e que a Tua palavra penetre profundamente nos nossos corações e nos desperte, ó Deus. Nos mova a fazer aquilo que precisamos para colocar a casa em ordem. Por favor, ó Deus, nos ajude, porque nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, mas muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor promete estar conosco para nos ajudar nisso. Que isso possa encher o nosso coração de esperança, de encorajamento, ó Deus, para que saiamos do comodismo no qual às vezes podemos nos encontrar, para viver de maneira que glorifique e exalte o nome do Senhor. Pedimos também que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas, ó Deus. Possamos levar a Tua palavra para elas e que essa palavra, Deus, transforme vidas para a glória do Senhor. Obrigado, ó Deus. Nós te pedimos que aquilo que ouvimos aqui seja profundamente impactante em nós e não apenas mais uma mensagem que ouvimos, diante da qual sairemos daqui indiferentes, mas que essa palavra realmente nos desperte, ó Deus. Pedimos isso ao Senhor no nome de Teu Filho Jesus. Amém.